Josué, capítulo 3. É o 6º livro da Bíblia. Começando lá em Gênesis, é o 6º livro, depois de Deuteronômio. Josué capítulo 3, versículo de número 5, diz a palavra do Senhor: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque, como nós cantamos aqui, tu és o Deus da misericórdia, da graça, tu és o Deus da bondade, da fidelidade. Tu és o único digno de louvor, adoração e glória. Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, receber da Tua palavra, ser trabalhado pela Tua palavra, ser moldado pela Tua palavra e ser santificado pela Tua palavra. Nós sabemos que aqueles homens e mulheres que buscaram a santificação, que estavam aos pés do Senhor Jesus, provaram, Senhor Deus, da sua fidelidade, da sua provisão, e muitos deles, Senhor Deus, caminhando para a morte, sentiram a paz que excedia todo o entendimento humano e tiveram um testemunho de adoração até mesmo na morte. Nós queremos ser homens e mulheres, Senhor Deus, que estão separados para o Senhor, para cumprir os propósitos que o Senhor determinou para cada um de nós. Então nos leva a um tempo de adoração e de santidade na Tua presença, no nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, se você lembrar da caminhada do povo de Deus, foi uma caminhada de milagres, de provisão, de condução, mas uma caminhada por parte de Deus, sempre perfeito, sempre fiel às suas promessas, à sua maneira de conduzir o povo. Mas se você for olhar para o lado do povo, foi um povo rebelde, um povo corrupto, um povo com uma tendência à idolatria, a se esquecer daquilo que Deus fez, e um povo que facilmente se prostituía espiritualmente. É interessante que, se nós voltarmos aqui, volte aí um pouquinho, Deuteronômio 31, quando Moisés já tem ali a ciência de que ele vai morrer, ele deixa alguns versículos no 27 e no 29. 27 e 29, Deuteronômio 31, 27 e 29. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois, se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Moisés está falando ao povo. Versículo 29. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Meus irmãos, essa é a convicção que Moisés tinha, que ele estava para partir, já havia cumprido aquele tempo que o Senhor determinou, e o Senhor falou: você vai olhar, mas não vai entrar na terra da promessa, porque você foi ali diante do povo, você não me obedeceu. O Senhor mandou ele tocar, ele bateu, ele chamou o povo, ele pagou uma geral para o povo, não era para ele fazer isso, e ele e Arão então não puderam pisar na terra da promessa. Mas Moisés deixa essa palavra: olha, certamente eu morrerei, e vocês vão ser corruptos diante do Senhor, rebeldes diante do Senhor, e vão proceder mal diante do Senhor. Agora, já sob a direção de Josué, porque Moisés então, Deus orienta que ele passasse ali a vez para Josué, e Josué então vai conduzir o povo agora para cruzar o Jordão. Já foi feito ali, aqueles espias já foram a Jericó, já observaram, agora eles vão atravessar o Jordão para entrar na terra do descanso, na terra da promessa. E o Senhor então manda essa palavra: olha, diga ao povo: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Amém? Deus sempre foi fiel em suas alianças.
Deus jamais mentiu, mas o homem sim, sempre foi infiel em suas alianças com o Senhor. Veja bem, vamos lembrar de um voto. Quantas vezes você fez um voto para o Senhor? Agora eu vou pegar firme na palavra, não vou faltar um culto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você falhou. Quantas vezes? Quantas vezes? Só estou dando um pequeno exemplo. Quando você desceu as águas, você disse, agora a minha vida é para a glória do Senhor. E você tem dividido o seu coração com o mundo e com as coisas que o mundo oferece. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela fala de obediência e santidade. E dizer que amamos o Senhor é obedecê-lo e buscar a santificação. E a santificação, ela tem algumas características, de acordo com esse texto e outros textos da palavra. Primeira delas, a santificação é uma ordenança do Senhor. O Senhor não está dizendo assim, olha, vê se dá para ser santo. Não. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele diz, sede santos porque eu sou santo. É interessante que santo para nós significa separados para a glória do Senhor, para o propósito de adoração ao Senhor. Nós não podemos ser santos na plenitude, que seria totalmente puro, porque só Deus é, e só seremos na glória, na eternidade, quando nós seremos transformados. Mas hoje, santidade para nós é separação, e vai ser por toda a vida essa busca. Então, santo não é uma coisinha de gesso que vocês põem, ou que os outros põem na parede. Aquilo não é santo, aquilo é ídolo. E se você se dobra diante disso, você é um idólatra. Não é isso. Se você se curva, se você guarda como uma relíquia, você é um idólatra. Mas aquilo não é santo. Santo é aquele salvo pelo Senhor. Todos os salvos do Senhor são separados para o Senhor. E nós vamos caminhar no processo da santificação. Então a santificação é uma ordenança do Senhor. Aqui o povo estava entrando na terra de descanso, na terra da promessa. E nós, no nosso tempo, nós entramos em Cristo Jesus, a porta estreita. Então agora nós entramos pela porta estreita. Então sede santos, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então nós precisamos entender isso. Se você realmente nasceu de novo, você precisa entender essa ordenança do Senhor. Você precisa levar a sério a santidade. Você precisa pensar para fazer as coisas, pensar para projetar as coisas, pensar para agir, porque agora você é separado para o Senhor. Às vezes a gente fica tentando corrigir casa de crente. Olha, não faça isso na sua casa, porque vai contra a palavra de Deus. Não vista esse tipo de roupa, porque isso aí é uma roupa que vai levar a sensualidade. Mas nós não precisaríamos fazer isso se você ler a Bíblia, estudar a palavra, e Deus, através da sua palavra, santificar o seu coração. Você mesmo vai dizer não para certas coisas, não para outras coisas, e sim para as coisas que a Bíblia diz para você fazer. Então, santificação é uma ordenança do Senhor. Sede santos, santificai-vos, busquem a santificação em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu aprendo é que a santificação é uma obra do Deus poderoso e da sua palavra e do Espírito Santo. Então a Trindade ali vai agir na sua vida e ela vai moldar o seu coração. Meus irmãos, nós não conseguiremos ser santos sem a palavra, sem a atuação do próprio Deus em nós, sem o nascer de novo, sem a transformação, a graça transformadora. Veja bem, quando você tem a graça do Senhor sobre a sua vida, você deseja crescer em santidade. Quando você realmente ama a Deus e você o conheceu através da salvação, através da revelação do Espírito Santo que mostrou quem Ele é, você vai desejar a separação do mundo. E a separação do mundo não é você viver isolado dentro de um forte ou dentro de uma mata com uma casinha, não é isso. Separar no sentido de não fazer o que o mundo faz. Porque o próprio Senhor Jesus, na oração que ele faz ali em João 17, se não me engano, ele fala que não vai nos tirar do mundo, mas Ele vai nos livrar do mal
e vai nos conduzir no mundo. Então nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para ser luz que dissipa as trevas e para ser sal que dá sabor e que preserva. Por isso, quando as pessoas falam, aquele cara é da tua igreja, mas ele faz isso, a pergunta é, ele pode ser da igreja, mas ele não é a igreja. Ele pode frequentar a igreja, mas ele não nasceu de novo. Porque o nascido de novo, ele está na palavra do Senhor. Tem problema, peca, mas está buscando a palavra. A palavra é o que limpa, a palavra é o que santifica. O Espírito de Deus é o que vai dizer para você, não vá por esse caminho. Não tome essa decisão. Quando você tem intimidade com Deus e a sua palavra, o Espírito Santo vai agindo na sua vida, a ponto de você saber, pelo Espírito, onde você deve ir e qual decisão você deve tomar para não agredir a palavra ou transgredir a palavra de Deus. Veja bem, o quanto você tem amado a palavra de Deus, o quanto você tem desejado a palavra de Deus. Se você está assistindo um filme do mundo, nesses canais aí, você não está sendo santificado. Muito pelo contrário. Você está aprendendo das coisas do mundo. O seu coração está sendo cativado com as coisas da carne. Mas quando você abre a sua Bíblia, quando você ouve um pregador sério, idôneo, quando você conversa com alguém que realmente está cheio do Espírito Santo, há edificação na sua vida, há santificação na sua vida. E é isso que eu tenho chamado a igreja: oração, leitura da palavra, estudo da palavra, adoração em todos os momentos. Não importa onde você esteja, se você é um santo do Senhor, há adoração no seu coração, na sua vida. Santificação pode ser uma obra de Deus, mas não isenta o homem de responsabilidades. Qual que foi a ordem do Senhor? Santificai-vos. Então veja bem, eu posso muito bem me esconder através disso. Olha, eu sou salvo, então automaticamente Deus vai me santificar. Não, a palavra do Senhor diz que você é um instrumento nas mãos deles, mas um instrumento que deve buscar o caminho da santificação. A palavra do Senhor diz que quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós recebemos para habitar no nosso coração quem? O Espírito Santo. Mas a palavra não diz que nós devemos parar por aí, diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E se você for lá em Efésios, você vai ver que essa é uma palavra viva no seu coração. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa ação de escolher no nosso televisor, essa ação de escolher o livro que nós lemos, essa ação de escolher as palavras que nós falamos, essa ação de escolher os lugares que nós vamos, porque deve haver louvor em todas as coisas na vida do crente. O homem santo, o homem que busca santificação, ele não vai em qualquer lugar, ele não faz qualquer coisa, ele não lê qualquer coisa, ele não assiste qualquer coisa, porque ele ama as coisas de Deus. Irmão, mas eu preciso saber, por isso eu vejo o BBB, porque eu preciso conhecer para falar na igreja. Você não precisa falar na igreja do BBB, fala da palavra. Fala da palavra. Mas eu preciso conhecer o que o povo está falando sobre ideologia de gênero. Você precisa conhecer a palavra. E quando a ideologia de gênero chegar à sua porta, você vai dizer, não aceito. Mas aí você vai preso. Então eu vou preso, porque eu não aceito. Não vem de Deus. Qualquer assunto atual vai ser confrontado pelo poder da palavra de Deus, se ele for contra a palavra de Deus. E se o seu coração for cheio. A palavra do Senhor diz que quando nós formos levados aos tribunais, aos governantes, nós não precisamos nem preocupar com o que nós vamos falar, porque o próprio Espírito Santo vai nos direcionar. Então, veja bem, eu considero o coração de um crente como um terreno.
Se você ficar longe da palavra, vai ser um terreno baldio, um terreno desabitado, e vai começar a crescer mato. E todo tipo de animais, ali animais até peçonhentos, vão fazer parte daquilo. Mas se você pega esse terreno e entra com a palavra de Deus, é como um terreno habitado, vai estar sempre limpo pela palavra, e não haverão ervas daninhas e nem mesmo esses animais que fazem mal. Eu quero que você pense qual tem sido o desempenho em buscar a santificação na sua vida. O quanto você zela pelas coisas que entram pelo seu ouvido, que saem da sua boca, que saem do seu olhar, ou onde alcança o seu olhar. Veja bem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tempo de ir para a guerra, ele ficou em casa, já estava equivocado. E depois ele dormiu até tarde, foi na janela e viu Betseba se banhando. E o seu olhar buscou aquela mulher. E ele deveria imediatamente ter se arrependido e ido em oração. Mas ele deu alimento àquele olhar. E a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que há um perigo ali do pecado ser concebido, de você dar continuidade e ele gerar. Então tome cuidado, porque há em você a responsabilidade de servo, de cristão e de buscar a santidade. Em quarto lugar, meus irmãos, santificação não é uma obra externa. Muitas pessoas, elas pensam que a santidade está na Bíblia que ela carrega, na roupa que ela usa. Não. Cuidado para não se tornar um legalista. O legalismo até não é uma palavra fora, quer dizer que ama a lei, que ama aquela escrita, mas quando ele começa a distorcer a própria lei, ele começa a fazer para si novas normas, e ele começa a ficar longe, fundamentos que são interpretações do próprio homem. Então não é santidade, é legalismo. E aí ele começa a ver defeito nas pessoas, mas ele se acha um fiel. Tome cuidado com isso. Legalismo leva à hipocrisia. Toma cuidado. Vá à palavra de Deus, peça discernimento, para que você não se torne um legalista. Essa aparência de crentão, eu sou crente, mas o testemunho de diabólico, obras terríveis, pensamentos terríveis, aparência de crente, mas as atitudes mostram o contrário, descrente. Isso é terrível. Por isso muitos dos testemunhos têm sido jogados por terra hoje. Porque buscar a santidade é andar de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, se você realmente entende que é uma obra interna, vai haver um desejo no seu coração. A sua vida será desejosa da santidade. Por isso eu falo, mesmo que você não estiver conseguindo sentir nada, leia a palavra do Senhor. Mesmo que a oração tenha sido penosa para você, busque na oração. Busque a orientação de Deus. Fale com o Senhor. Fale até isso: Senhor, eu estou aqui ajoelhado, eu estou prostrado, mas não sinto nada na oração. Tem misericórdia de mim. Muda essa realidade da minha vida. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. O coração do homem tem a tendência para o mal. Se eu não me abasteço de Deus, eu vou dar uma brecha para o mal entrar na minha vida. E eu vou realmente cair para esse lado. E perigoso eu voltar de onde eu saí. E talvez pior. Eu quero que você preste muita atenção.
Ser santo é o desejo de fazer tudo com a mente de Cristo. Então, tudo que eu for fazer, eu penso como Jesus faria. Quando eu for projetar alguma coisa, como Jesus projetaria isso? Quando eu vou dar uma resposta, como Jesus daria essa resposta? Só que se eu não conheço Jesus através da sua palavra, eu não venho aos cultos de adoração, vai ficando mais difícil para mim. Porque existe hoje uma igreja que ela é fora da igreja real, que ela fala: eu sou crente na minha casa. Isso é doutrina de Satanás. É crente coisa nenhuma. É crente coisa nenhuma. Pensa que é crente. Mas Satanás tem feito essa colheita em muitos lares, porque ele acha que ele é crente na casa dele. Ele não precisa. Ele é tão bom que eu não me adaptei em nenhuma igreja. Nenhuma igreja serve para o cidadão e para a cidadã. Sabe por quê? Porque são todos imperfeitos e eles são perfeitos. O problema é: Senhor, eu quero estar na tua igreja, mas o quanto eu vou prejudicar a tua igreja porque eu sou ruim. Assim que deveria a gente pensar. Mas eu quero ser santo, Senhor Deus. Eu quero caminhar com esses meus irmãos. Eu quero buscar, Senhor Deus. A tua palavra diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. A palavra do Senhor diz que na reunião dos irmãos a bênção do Senhor é liberada. E quando eu vejo meu irmão buscando a santidade, me inspira a buscar também. E quando eu vejo meu irmão orando, muitas vezes orando aqui em pé na reunião de oração, eu falo: olha que maravilha, aquele irmão ali falando com intimidade com meu Deus. Isso me inspira também. E quando eu vejo um testemunho, quando nós tivemos aqui domingo passado, da irmã que não podia se ajoelhar, mas depois ela lutou ali, ela falou: eu quero, Senhor Deus, ajoelhar com os outros. E o Senhor concedeu. Ela não conseguiu isso em casa, não. Foi aqui no meio do povo, na congregação dos santos, dos separados, pecadores separados. Meus irmãos, eu e você, caminhando na santidade, nós vamos ter uma facilidade de amar os nossos irmãos, porque nós não vamos enxergar as imperfeições, mas os valores. Nós não somos sozinhos na obra. A obra, ela é cada um fazendo uma parte. E isso é maravilhoso. Assim é a estrutura da igreja do Senhor. Ele é o cabeça e nós somos o quê? Os membros. Nós somos as engrenagens bem ajustadas. Todos são importantes na obra do Senhor. Santificação é para obediência. Meus irmãos, eu vou ler um versículo aqui. Não precisa abrir, preste atenção. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Quando Pedro estava escrevendo essa carta, ele estava escrevendo para quem? Para aqueles irmãos que estavam na dispersão, na perseguição, cada um foi para um canto. E ele quis dizer: em santificação do Espírito, para a obediência. Meus irmãos, Deus nos santifica para obedecê-lo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos escravos do Deus Altíssimo. Ele nos chamou para Ele. Ele nos chamou para Ele. Então nós precisamos justamente disso, de conhecê-lo. Nós precisamos dessa santidade do Espírito para obedecê-lo. Amar a Deus é igual obedecê-lo. Ou, melhor, vamos tirar igual. Amar a Deus tem uma característica: se verdadeiramente eu amo a Deus, eu o obedeço. Já viu o filho chegar e falar: pai, eu te amo, dá beijo, dá isso, dá presente de Natal, presente de aniversário, presente de Dia dos Pais, presente não sei, mas não obedece? Ama nada.
O pai instruindo o filho ali na palavra, o pai dizendo, não vá por esse caminho, e o filho indo por esse caminho. Você acha que isso é amor? Amor nada. A verdade só ama quem conhece a Jesus. Nós cantávamos uns cânticos, né? Só ama verdadeiramente quem conhece a Jesus. Se o seu esposo não conhece Jesus, ele não vai te amar, senhora, irmã. Ô, meu irmão, se a sua esposa não conhece Jesus, ela não vai te amar como deveria. Meus irmãos, da mesma forma, o texto de Hebreus diz assim, Hebreus 2:11, vamos lá, Hebreus 2:11. Eu quero que você preste muita atenção, porque nós precisamos crescer em santidade. 2:11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, tantos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Meus irmãos, todos vêm do Senhor. Tudo vem de Deus. É o autor da salvação. Então eu quero que você preste atenção. Quem santifica o santificado? Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. E nós vivemos para louvor e glória do Senhor. Os cristãos, eles são salvos da condenação do pecado. Isso é imediato. Salvou, ficou livre da condenação do pecado. E eles são separados pelo Senhor para uma vida de acordo com o quê? A vontade de Deus. Nós não vamos ser perfeitos aqui. A santificação plena só no último dia, quando o Senhor nos transformar e entrarmos no gozo eterno. Ainda seremos pecadores, mas nós fomos salvos da condenação do pecado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agora, nós precisamos ter uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Então, busque a santidade. Busque aperfeiçoar a sua vida. A verdadeira salvação produz essa obediência a Cristo. Efésios 2:10, volte um pouquinho até de Hebreus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Nós não andamos mais, volte ali no versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Era essa nossa vida, nós estávamos mortos e andávamos no pecado. Aí no versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo, para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Agora nós não andamos mais de acordo com o nosso querer, com a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então você não precisa dizer por aí, olha, eu sou crente, eu sou da igreja evangélica, eu sou da igreja batista, eu sou da igreja tal. Não precisa não. As suas ações vão mostrar isso. A sua maneira de reagir vai mostrar isso. A sua resposta firme em Cristo vai mostrar isso. A sua conduta nesse mundo vai mostrar isso. Você não barganhar com o pecado vai mostrar isso. Em quinto lugar, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Ai, meu irmão, quando o irmão disse isso lá na frente, eu sei que eu vou ganhar minha casa própria. Ele não está falando nada disso não. Não é isso não. Quando eles entraram na terra, o que o Senhor fez? Havia uma cidade edificada extremamente forte,
mas também edificada no pecado. E o Senhor mandou que eles rodeassem aquela estrutura. Só para começar. E eles, obedecendo ao Senhor, fizeram tudo que o Senhor ordenou. Aquelas muralhas impenetráveis aos homens romperam-se. E só não rompeu a casa de Raabe, onde havia ela pendurado aquele fio de escarlate, ou seja, uma fita vermelha. Lembra do sangue do cordeiro? Os que estão no sangue do cordeiro não serão destruídos. Então agora traga para a nossa realidade. Santificai-vos, porque Deus vai fazer maravilha no meio de nós. Quais são as maravilhas? Eu vou citar alguns exemplos bíblicos para você, tá bom? Então esquece o carro novo, esquece a casa nova, esquece o Senhor pagar suas contas, esquece o Senhor ajeitar seu casamento, esquece. Por um instante você vem para a palavra. Pedro e João, depois que Pentecostes, a descida do Espírito Santo veio, eles iam ao templo orar. Eles estavam à porta do templo. Um homem coxo, ou seja, paralítico, ou que não podia caminhar, que era colocado ali para ter esmolas. Ele viu Pedro e João, diz a palavra que ele pediu alguma coisa para eles. E diz que o seu coração, ele mostra que o seu coração ali não estava esperançoso de receber algumas pratas, alguns valores. Mas os homens de Deus ali não tinham nada de valores financeiros. E diz a palavra que eles disseram justamente isso: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A palavra diz que Deus dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e nesse caso também nós provamos isso. Maravilhas no meio de nós. Eu vou dar mais um exemplo. Estevão, esquece o carro, esquece a casa, esquece a sua conta bancária, vem para a palavra. Estevão, diácono. Escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de graça. Estevão, então, ele prega a palavra e chama aquele povo do Sinédrio de duros de coração, incircuncisos de coração e de dura serviço. Ele é levado para fora para ser apedrejado. Agora Deus vai livrar Estevão do apedrejamento? Não. Deus vai fazer algo melhor. Deus vai abrir as cortinas do céu só para Estevão e mostrar para ele: daqui a pouco você vai estar aqui. Diz a palavra: eis que vejo o céu aberto. Vamos ler esse texto na íntegra, está lá em Atos 7, versículo 55. Porque isso é maravilhoso demais para ser esquecido alguma palavra. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que Estevão contemplou em vida, a maioria da humanidade jamais vai contemplar. A grande maioria contempla depois os salmos, mas poucos, como Paulo, que foi elevado ao terceiro céu, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele teve revelações maravilhosas. Então Estevão, ele não foi tirado daquela morte física, mas ele morreu observando a glória de Deus. E na hora que ele estava para morrer, no versículo 60, diz a palavra: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. Sabe o que está dizendo aqui? É que ele já sabia que ele ia morrer, mas a glória de ver Cristo, o prazer de ter contemplado os céus, e a vida dele, que era uma vida dirigida pelo Espírito Santo, porque cheio do Espírito Santo,
Ele libera perdão. Como Moisés, que rogou pelo povo quando Deus queria destruir o povo, ele agora, como Cristo fez na cruz, ele libera perdão e suplica pelo perdão do Senhor sobre esse povo, porque eles estavam perdidos e não sabiam o que estavam fazendo. Meus irmãos, vá até Atos capítulo 13, um pouquinho mais, experimentar as maravilhas do Senhor. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 13:52 de Atos. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham muitas vezes lugar para ficar, estavam sendo perseguidos, mas eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vida de santidade faz com que eu experimente as maravilhas de Deus. Se nossa vida não é uma vida de santidade, nós só pensamos no aqui. Eu preciso disso, eu preciso resolver minha vida aqui, eu preciso resolver aqui, eu preciso resolver acolá, eu preciso acertar meu casamento, eu preciso acertar isso, eu preciso acertar, porque a minha vida é aqui. Mas quando a minha vida é olhando para as coisas eternas, olhando para o alto e não para as coisas que são aqui da terra, e que eu busco a santidade no Senhor, eu experimento as coisas. E agora eu quero fechar os últimos versículos. Então vá até 2 Timóteo, que é um texto que eu amo. Eu amo. Capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Paulo agora ele tem uma convicção. Ele vai morrer. Eu vou morrer agora, eu vou ser morto. Ah, irmão, não vale a pena ser crente, Paulo vai morrer. Larga a mão de ser crente, Paulo. Desiste. Para que você serviu a Deus aí? Vai morrer agora? O machado vai descer no seu pescoço? E Paulo desistiu? Não. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, é aquele azeite ou aquela gordura derramada em cima do sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vocês entenderam quando a pessoa vive a santidade do Senhor? Como o Senhor opera maravilhas? Paulo foi morto, mas estava convicto. A coroa da justiça me está guardada. O reto juiz me dará naquele dia. Ah, meus irmãos, se nós tirássemos o foco desse mundo e colocássemos o foco em Cristo Jesus, nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, nós teríamos experiências extraordinárias com o poder de Cristo. Extraordinárias com o poder de Cristo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Busquem a santidade, busquem a santificação, busquem adorar o Senhor, desejem a palavra de Deus, desejem o próprio Deus. Larga da TV um pouco, larga do WhatsApp, larga do joguinho que tem no celular, nas coisas. Já viu, gente? Olha que edificação, olha. Larga de conversar coisas que não edificam na rua. Fale das coisas de Deus. Deseje a santificação pela palavra. Ame a palavra de Deus. Ame o próprio Senhor Jesus. Só Ele vai te dar este prazer
de experimentar as maravilhas do Senhor. Uma vez eu fiz uma visita para um senhor que estava com tumor na cabeça. E eu falei, eu vou consolar esse homem hoje. Ele era de Itajubá. Estava aqui na oncologia da Santa Casa, deve fazer por uns 15 anos. Eu falei, eu tenho que consolar esse homem. E eu falei, como é que o senhor está? Como é que o senhor tem passado? Ele falou, há tempos atrás eu tive um câncer na coxa, e agora esse câncer está na cabeça. Mas eu amo a Deus. Eu louvo o meu Senhor. Aquele cara, ele veio para mudar a minha história. Enviado pelo próprio Deus para mudar a minha história, porque eu achei que eu ia levar alguma coisa para ele. Eu não pude levar nada para ele, eu pude colher. Através da dor que ele estava passando, eu pude ter uma colheita ali de fidelidade a Deus. Então, não deixe a sua mente ficar presa nas coisas do mundo. Isso vai passar. Acabou. Busque a santidade. Santifique-se. Experimente as maravilhas do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos adorar com esse último cântico de louvor. Que seja a sua oração essa noite. E quando você pisar fora dessas portas, que os seus olhos, a sua mente, o seu coração esteja voltado somente para a palavra de Deus. Não deixe os seus olhos te levarem para o pecado, os seus lábios te levarem para o pecado, os seus pensamentos te levarem para o pecado. Remir o tempo. Vamos remir o tempo. Aproveite o tempo para que Deus seja glorificado através da sua vida. No nome de Jesus Cristo.
eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver, pois tu és santo, santo. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque não merecemos nada do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não merecemos que o justo Cristo foi àquela cruz e morreu pelos nossos pecados. Não merecemos a condução das nossas vidas, o pão que o Senhor coloca sobre as nossas mesas, Senhor Deus. Não merecemos o ar que respiramos, não merecemos o sol, a chuva, não merecemos nada do que o Senhor tem nos dado. Mas recebe a nossa adoração, a nossa gratidão. Imperfeitos, somos imperfeitos, temos pecado contra o Senhor, mas temos um desejo do nosso coração: santidade venha sobre nós, que nós possamos amar a Tua palavra, amar a Ti, Senhor Deus, ser cheios do Teu Santo Espírito e buscar a santificação, Senhor Deus. Não nos deixe como estamos, não nos deixe como entramos por essa porta hoje, mas transforma-nos para louvor da Tua glória. Senhor Deus, cada um aqui tem um coração que está diante dos Teus olhos nesse momento. Tu conheces, Senhor Deus, Tu formou cada um de nós. Atinge, Senhor Deus, onde precisa ser atingido com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, e santifica-nos, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos experimentar as maravilhas que o Senhor opera no meio dos Teus santos, Senhor Deus. Nós queremos viver com o coração realmente dobrado na Tua presença. Nós desejamos que Cristo seja formado no coração dessa congregação, Senhor Deus. Faz um milagre aqui, para louvor da Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor.